Vou responder aqui com a minha visão, com a visão da Magic, tá? A gente hoje tem um hub de ONGs parceiras, que é muito feito para combater um pouco o que você está falando. Que a gente tem 2 CNPJs na Magic. A gente tem uma empresa que atende empresas e a gente tem uma ONG que atende ONGs. E é muito importante, porque cada tom é completamente diferente. A empresa é KPI de negócio, lucro, blá blá blá. A ONG, cara, como que você tangibiliza uma vida que você está salvando é outro diálogo, é outra conversa. Então, o que a gente faz no Hub para tentar combater isso? A gente passa por um processo de qualificação e mapeamento das ONGs parceiras. Você tem ONGs que conseguem conversar com essa linguagem corporativa, e você tem ONGs que estão no início, que estão com um dado completamente qualitativo. Mas o que é interessante para você criar inteligência de dados para fazer pontes? Você tem empresas hoje que querem essa ONG, que está no comecinho, para ela dizer que virou tudo isso. O que a gente viu? Que a maioria dos dados qualitativos de métricas de impacto, a gente precisa aumentar a destinação de recursos para esses líderes sociais para estarem fazendo esse trabalho dentro da comunidade, dentro dos seus territórios. Aonde que a empresa vê valor nisso? Num Reels, num marketing. Então, a gente tenta mostrar para eles que aquele impacto qualitativo que eles valorizam tem valor, e a gente tenta escutar eles sem esse viés da empresa para poder dar as ferramentas para eles mesmos solucionarem. Mas quando a gente passa isso para a empresa que vai bancar essa estrutura e acelerar esse líder social, a gente normalmente precisa traduzir isso em algum vídeo, algum influenciador que vai estar comunicando a campanha. Então, eu acho que o Iris Plus que eu estava falando é incrível, porque ele não é prepotente na sua sugestão de como metrificar o impacto. Eu convido muito você a dar uma olhada, porque ele tem formas de você acompanhar um resultado. Então, se você quer o quê? Tirar uma família da pobreza, ele tem algumas formas para você acompanhar esse processo. E você mesmo tirar a tua conclusão e anotar se de fato essa família mudou de situação. Então, a gente quer atacar isso que você está falando, porque não tem ferramentas suficientes para justamente fazer o que você está fazendo. Eu adorei tua pergunta muito, mesmo, porque é muito relevante a tua provocação. E é difícil, é muito difícil. Tá, porque... deixa eu completar, porque a gente acabou nosso tempo, eu sei que eu já tomei uma bronca aqui, eu não queria perder um gancho importante. Primeiro, adorei também a pergunta. A questão do dado que você colocou, ele já é um problema antes da IA. A questão da integração, a análise também já é um problema. Então a pergunta que você fez, eu tiraria a interrogação dela. Você tem que falar assim, é premissa, é statement. Como é que você vai fazer a medição de impacto com o IA sem desumanizar e a despeito da cultura? Isso tem que ser a premissa que dá pra gente. Te vira aí. Sabe por quê? Porque a gente está falando de dados que vêm através de sensores. A IA precisa dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né? Da nossa leitura. Por exemplo, você tem ferramenta de IA de agricultura regenerativa, quando você faz pousio para recuperar uma região, que pega áudio e interpreta, por exemplo, a volta da fauna, que é o último elemento de regeneração de um bioma, de um território. Então, assim, esse dado não estaria na sua mão se não tivesse a ferramenta. Então, assim, não é para trocar o que funciona pela IA. Eu começaria assim, aonde tem dificuldade, barreira, que a IA pode me ajudar? Seja para contexto, seja para, de fato, capturar e analisar dados, seja para formatar minha história, meu storytelling, né? Que medição de impacto ele é um desafio para terceiro setor, para segundo setor, para todo mundo. E dados é um problema para todo mundo, ou a falta deles ou a imprecisão deles, né? Então eu diria assim, começa numa teoria de mudança, para quem é do terceiro setor ou quem está aí sabe disso, onde você tem uma estratégia ex ante, portanto, ou seja, antes de começar você tem que conquistar a lógica da intervenção e das consequências, né? E aí você percebe onde tem maior dificuldade e como a IA pode ajudar. Esse é um roadmap, esse é um roteiro que eu acho que é muito potente. Depois entender esforço e resultado, essa matriz ajuda muito. Fala assim, cara, aqui tem muito esforço com resultado ruim, deixa para depois. Existem muitos quick wins, assim que a gente chama de ganhos rápidos, que você pode estar na medida que você mapeia os gaps. Isso vale para impacto, vale para não impacto, mas especificamente aqui no que a gente está falando. Usar um SROI, usar uma metodologia, só depois que tiver uma teoria bem robusta, já acompanhando, e por aproximação sucessiva você chega lá. Mas não é bom sair escolhendo qualquer caminho, porque a chance de dar
errado é muito grande. Então a minha dica era essa. Eu sei que a gente acabou o tempo. Se alguém quiser dar mais um tchau, obrigado, fique à vontade. Eu queria só fechar minha fala agradecendo mais uma vez, né? Sei que já estourou o tempo. A gente está dando o último tchau ou já acabou? Não. Enfim, eu queria agradecer, de fato, Raquel, Pedro, por esse convite. Assim, o Pedro sempre e a Raquel sempre foram inspirações para mim desde que eu cheguei no Brasil. Assim, realmente me ajudaram a entender o que era esse terceiro setor. Então, de novo, eu acho que vale salve de palma para o Instituto da Criança, por favor, gente. Eu acho que é isso. A gente está aqui com o estúdio de podcast da Magic, a gente também está convidando pessoas relevantes para poder falar sobre o terceiro setor, sobre esse ecossistema. Então, convido vocês para conhecer nosso espaço também. E por favor, desculpa, eu esqueci seu nome, eu sei que você está sem o negócio, mas eu quero muito depois trocar com você, porque adorei.